Olá, meus amigos, Francisco Morato, queridos alunos, convidados em especial, que estão aqui nessa parte tão importante da construção do conhecimento. Gostaríamos de discutir algumas informações que retomam a formação do povo brasileiro. E tem o nosso convidado especial, professor Sidão, professor de História, um grande nome aqui no nosso município. E hoje nós vamos falar sobre educação, o povo negro, o povo preto. Vamos falar sobre processo de aprendizagem. Enfim, tem muitos dados. Professor Sidão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, tá? Ótimo estar com vocês de novo, tá? E sempre um prazer e uma honra estar participando desse projeto, tá? Uma boa noite para todos, uma boa noite, bom dia, bom tudo para vocês todos. Tenho certeza que a gente vai aprender juntos. Que bacana. Muito obrigado, professor Sidão, porque quando pensamos em ter, né, esse material, uma videoteca, um recurso para que as aulas dessas discussões pelo cotidiano da nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade, é compartilhar a informação, que é um recurso tão precioso para a comunidade diante do mundo. E hoje a tecnologia nos permite essas possibilidades e assim o faremos. Professor, vamos então discutir um pouco sobre a questão educacional do Brasil no contexto do povo afro-brasileiro, do povo negro, do povo preto. Professor Sidão, o que o senhor pode nos trazer de contribuição, de observação nesse sentido? Bom, em primeiro lugar, né, a educação em geral é um problema muito sério, tá? Porque a educação, o nosso Brasil, infelizmente, o que ele costuma fazer? Ele costuma estabelecer cotas. Né? Vamos supor, nós vemos que na época do Império havia uma cota para que a pessoa pudesse ser privilegiada na sociedade. Tinha que ser branca, uma pessoa branca, ter posses. Então a cota, ou ela favorecendo alguém, ela vai desfavorecer um outro. E, no caso, essa cota da época, né, que eles faziam para a pessoa poder participar da sociedade, ser alguém benquisto da sociedade, uma das prerrogativas era ser branco. Inclusive, estava até na própria Constituição brasileira isso. Tá? E colocava até assim, homens bons, como colocando a pessoa como branca sendo uma pessoa boa, e a pessoa negra ou preta como não sendo uma pessoa boa. Então, quer dizer, era um tipo de cota. Era uma forma de você pegar, discriminar, que havia pessoas que eram boas e não boas. E esse ser bom ou não bom, o significado qual era? Era a cor da pele. Então, o que acontece com o sistema educacional também? Foi voltado para a elite. Mesmo a escola pública, desde a época da nossa do Brasil Império e assim por diante, veio fazer o quê? Veio favorecer as pessoas que são brancas, né? Porque a nossa formação ela é, em sua maioria, de pessoas negras. Porque quando a pessoa fala negro, a pessoa acha, não, mas eu não sou negro, eu sou pardo, eu sou marrom bombom, eu sou... Na verdade, nós vamos dizer que nós temos uma miscigenação, sim. Né? E essa miscigenação foi muito grande aqui no Brasil. Mas nós vamos perceber que algumas pessoas começam até a inventar cores para deixar de serem negras. Tá? E algumas pessoas não. A própria questão, a população nossa, a sociedade nossa, muitas vezes, coloca certas cores. O IBGE, por exemplo, tem um problema muito sério para poder descrever qual era a raça, né? Qual era a etnia das pessoas. Por quê? Porque um dizia, não, eu não sou negro, eu sou marrom bombom. Não, eu não sou negro, eu sou jambo. Não, eu não sou negro, eu sou pardo e assim por diante. Então, a gente deve colocar um monte de coisas ali, né? E chegou uma hora que foi necessário fazer o quê? Ao invés de você pegar, quando você perguntava para a pessoa, você, ao invés de colocar um xizinho, você fazia o quê? Você escrevia, né? Eles escreviam porque ele não tinha mais o que colocar, porque as pessoas começavam a colocar um monte de coisas diferentes uma da outra. Então, essa questão da discriminação que existe no nosso país, a discriminação educacional, nós vemos que a maior parte da população brasileira nossa é negra, né? Uma boa grande parte, se não me engano, 54% da população é negra. E com isso, o que acontece?
e a maioria pobre, né? E a maioria também sem condições de educação, sem condições educacionais. Algumas pessoas até costumam colocar, mas eu conheço fulano que não, ciclano que não, mas nós estamos dizendo de uma forma geral. Na forma geral, é a população que mais sofre, é a população negra em relação às condições que são colocadas para essa população. E a educação não é diferente. E, embora a educação pública, vamos dizer assim, a palavra pública quer dizer o quê? Voltada para o público, voltada para todos. Mas mesmo a educação pública chegou a um determinado momento que eram só pessoas ricas que participavam dessa educação. As pessoas que eram pobres, tá? E no caso negros, na sua maioria estão incluídos, não estavam inseridos nessa questão educacional. Então, é um problema muito sério que nós temos no nosso país, cultural. Uma das coisas que eu costumo colocar para as pessoas é o seguinte: nós, acima de tudo, nós não somos, na educação, não somos informação, nós somos formação. Né? O que é formação? Formação é você pegar e estar moldando tudo aquilo que a sociedade precisa, necessita. A educação vai estar formando, não vai estar só informando. Informação, você tem vários meios para ter as informações. Para quem vai estar formando, é a educação em todos os sentidos. Então, um dos maiores problemas no nosso país até hoje é isso, é não se preocupar com a educação. E essa educação vai ter que ser uma educação pública, uma educação para todos. Independentemente da raça, independentemente do que for, mas todos têm que ter essas mesmas condições. E desde o Império não foi assim, não. A educação nossa foi uma educação voltada para pessoas brancas, tá? E essas pessoas tinham todos os privilégios, tá? Dentro dessa educação. Sim. Então, professor Sidão, porque queremos discutir, né, essa questão das cotas. Interessante como hoje, né, isso é comum, né, ok, que a democracia sempre é um bom espaço para discussão, mas tem muitas pessoas que eles se dizem assim, inteiramente contra as cotas, essas cotas que foram feitas praticamente agora, anos 2000, que foi feita para o povo afro-brasileiro, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu sou contra cotas, mas pelo que o senhor coloca, na história do Brasil, você já vem com um sistema de cotas há muito tempo, né, professor? É isso? Sim, há muito tempo. Infelizmente, nós vamos ver que a cota ela é um mal necessário na atualidade. Tá? Por que ela é um mal necessário? Tá? Porque é uma das opções que a pessoa negra tem de estudar e tentar alguma coisa, alguma ascensão social. Tá? Mas por que não é bom a cota? Porque, na verdade, mostra que você não está dando oportunidades iguais para todo mundo. Né? Ou você, na cota, dá vantagens para um e desvantagem para outros. Tá? Então, o que nós queremos dizer aí? Que, infelizmente, a cota não é o porquê, o motivo da cota, o porquê da cota, por que a cota... A questão é o que está por trás, nas entrelinhas dessa cota. Tá? Porque o que você está querendo dizer, então? Você chama o povo negro e diz assim, olha, vou te dar cota. Ao te dar essas cotas, é porque você não tem as mesmas condições que a outra pessoa tem. Então, eu vou te dar a cota para você poder facilitar para que você possa entrar. Se você tem uma escola pública de qualidade para todos, você não precisa ter cotas. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Todos têm as mesmas condições, terão as mesmas condições, e ao ter as mesmas condições, o que vai acontecer? Essas pessoas vão se desenvolver. Então, não é uma questão de você pegar, achar no branco tem que ser melhor, o negro tem que ser melhor. Tem que ser para todos, inclusive os negros, para você chegar e poder, de igual para igual, você poder ter as suas oportunidades de trabalho. Tá? Mas a cota, o que está acontecendo? A cota não é bem isso que está fazendo, mesmo na qualidade ainda. Nós estamos vendo ainda que, mesmo com cotas, ainda é um problema muito sério ainda a educação. Por quê? Mesmo quando você se forma no mercado de trabalho, é mais difícil para o negro, é mais difícil para se posicionar. Nas universidades, nas pós-graduações e tudo mais, você vai ver um número muito pouco de pessoas negras. E o negro que chega a esse ponto, ele vira atração nesses cursos, não é? De uma certa forma. Por que você vira atração? Uhum. Porque é novidade. As pessoas olham para você e falam assim, poxa, mas fazendo uma faculdade
faculdade, doutorado, mestrado, ou sendo um cientista, virar atração. Na verdade, não deveria virar atração, deveria ser algo comum. As pessoas verem pessoas negras chegarem nesse ponto, serem pessoas que alcançaram na sociedade patamares educacionais, econômicos, da mesma forma que outras pessoas. Então, o que acontece? Existe uma dívida muito grande da sociedade em relação brasileira, em relação aos negros. Eu podia citar também mundialmente falando, mas o nosso caso aqui é falarmos sobre a sociedade brasileira, né? Por mais que foi feita uma Lei Áurea, a Lei Áurea, acho que mostra, o que aconteceu na Lei Áurea mostra exatamente a situação que nós vivemos hoje. O que é? O negro pegava, recebia cartas de alforria, liberdade, mas quando ele pegava aquela carta de alforria, ele fazia o que com aquela carta? Ele não tinha oportunidade fora da sociedade, né? Então, muitos negros chegaram até a ficar depressivos, pessoas negras e tal. Eles chamavam na época da doença da tristeza, hoje chamamos de depressão. Muitos deles ficavam, por quê? Porque falavam, o que eu vou fazer agora? Eu saio com essa carta, tudo mostro que eu sou livre, mas e aí? Em que eu vou trabalhar? Tá? Em que eu vou fazer? Como que eu vou construir a minha vida? Tá? Quais são as oportunidades que eu vou ter? Então, a mesma coisa ocorre com a questão de cotas, muitas vezes. O negro, mesmo possuindo, tendo um diploma universitário, ou PhD, o que foi e tal, a sua dificuldade é muito maior em você ter que provar, ter que mostrar o profissional que você é. Tá? Então, a cobrança é diferenciada na sociedade. Tá? Na escola é diferenciado. Então, o que vai acontecer? Você, quando está num grupo de pessoas, tá? E mesmo que você está na escola, você está com um grupo de pessoas que são pessoas brancas e tal, as outras tem pessoas que falam assim, mas como você consegue ter essa amizade com pessoas assim, né? Dessa forma? Então, ainda na sociedade está muito séria a questão de discriminação social, política, econômica e assim por diante. Nós vamos ver que em todas as camadas da sociedade temos negros capazes? Temos. Na história vemos negros capazes? Temos. Mas e aí? Tá? E essa nossa cultura, o que nós temos para trazer? Algumas pessoas até têm o costume, até o mau hábito de dizer erroneamente, não, mas a África sempre foi pobre, mas a África é assim mesmo, por isso que os negros são assim e tudo mais. Não. Muitos dos reinos da antiguidade, ricos, riquíssimos, foram da África. Tá? Egito. Tem gente que, quando a gente fala em Egito, tem gente que não acha que não fica na África. Né? Por que acha que não fica na África? Porque lembra da África pobre, e quando você fala em Egito, você fala da riqueza do Egito, em termos cultural, político, social, econômico, que até hoje nós guardamos coisas do Egito daquela época, e da importância do Egito. Tem gente que não acha que é um país africano, por quê? Não, a África só tem pobres. Né? O reino da Núbia e outros reinos mais da África, que foram reinos poderosos, foram reinos muito ricos e que, hoje em dia, depois com o tempo, com as explorações que foram havendo, acabaram ficando na situação que estão. Alguns estão se erguendo, mas, mesmo assim, nós vamos ver como que as pessoas têm discriminação achar. Não, a África, falou em África, tá? Tanto que a África não virou nem continente mais. A África virou país para algumas pessoas. Não, a África é um país. Você fala, tem pobreza, é país. Né? Não sabe que é um continente diversificado, com vários tipos de pessoas, com vários pensamentos, né? Mas coloca como África como um país, por quê? A África, falou em pobre, não. A África é riquíssima. E a África contribuiu não só para o Brasil, mas contribuiu para o mundo, e tem contribuído para o mundo culturalmente também. Né? Que bacana, né, professor Sidão? Porque, inclusive, é isso, né? A África foi tão explorada por conta dessa grande riqueza, né? O Sim. potencial dos minérios, de todas as possibilidades que ali existiam, isso, nos olhos do explorador, eles viram como uma grande dádiva, né? E daí não perdoaram. E o senhor falou algo muito importante, que é a questão social e educacional, né, professor? Quando a gente olha, o Brasil, ele tem isso. Se não reparar as dificuldades sociais na oferta dessa educação, os desafios são grandes, são gigantescos para serem superados. E o senhor falou muito bem, investir numa escola pública de qualidade requer um investimento de políticas públicas constante, de maneira incisiva, para que ultrapasse essa Sim. dificuldade. Tanto que me faz lembrar, eu lembro
Primeiro, o senhor falou muito bem, né? Quando eu entrei no curso de Geografia em 2003, lá na USP, tinha dois negros, professor, dois. E realmente a Sim, gente conversava com pessoas que eles perguntavam, falavam, como foi sua formação? Você veio de escola particular? Você... Eu falei, não, sempre fui de escola pública. E era isso mesmo, sim, algo exótico ali, né? Um espaço que mesmo na FEFELESH, com os cursos de humanas, aqueles mais populares, não era uma coisa tão simples de se encontrar a população negra. E observando isso, eu recordo de uma discussão que dizia assim: a cota racial ou a cota social? E ficou evidente que, na verdade, quando se surgiu a discussão de cota racial, é que se forçou muitas universidades a, pelo menos, colocar a cota social, né? Que é aquela sim. que considerava a condição de vida das pessoas. Aí se pensou no sistema de bonificação. A USP, por exemplo, não baixou guarda, né, professor? Até hoje Sim. ainda tem um freio de mão ali puxando essa ideia de aceitar, né? Ela não quer aceitar, não quer reconhecer que existe um abismo entre o aluno que está ali, que se forma, tendo praticamente todos os dias aula vaga, e outro que tem a qualidade do ensino com aulas presenciais, aulas adicionais, com tudo, né? E hoje, professor Sidão, antes e depois das cotas, que retrato o senhor pode diferenciar de um momento para o outro? É, usando a frase que eu havia usado, mal necessário. Agora, é claro, com as cotas, a gente tem a oportunidade de, pelo menos, ter as condições de mostrar o trabalho, mostrar o nosso trabalho. Pelo menos. Tá? A dificuldade, vamos dizer, a cota diminuiu as nossas dificuldades. Tá? Mas só que, infelizmente, essa cota diminuiu essa nossa questão, mas o abismo ainda continua muito grande. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Descobrir agora, principalmente na situação que nós vivemos agora no nosso país, a gente viu pesquisas sendo feitas que, infelizmente, né, agora o Covid está atacando principalmente a população mais pobre do nosso país, por causa do saneamento básico, e a maioria da população negra. Então, além da violência que acontece já no nosso país, no nosso dia a dia, além da falta de ter que sair da escola cedo para ajudar a família, assim por diante, não terminar os estudos, nós temos agora a questão do Covid pegando uma boa parte da população negra também. Por quê? Por causa em relação à pobreza. Então, antes da cota, era muito mais difícil, tá? Era difícil, praticamente impossível a gente conseguir alguma coisa. Hoje é difícil, mas não é impossível. Tá? Então, quer dizer, o que aconteceu? A cota nos facilitou, mas, ao mesmo tempo, não é o suficiente para que nós alcançamos o que nós temos que alcançar ainda. Tá? Então, para ter uma corrida justa, algo justo, por exemplo, vamos supor que você me dê um carrinho de rolemã e dê para outra pessoa que vai competir comigo, você dê um carro comum. Pode ser um carro comum e um carrinho de rolemã. Quem vai ganhar a corrida? Ou quem vai ter mais condições de ganhar essa corrida? Né? Então, a mesma coisa. A questão é, você tem que dar ferramentas para que as pessoas possam trabalhar, e essas ferramentas elas têm que ser ao mesmo nível. Não para competição, mas para cooperação. Tá? Tem alguns que acham, não, vamos competir com os brancos. Isso também não adianta. Tá? Uma que a sociedade, além de ser miscigenada, ainda a sociedade hoje, ela cresce como? A partir da sociabilização. E essa sociabilização entre as pessoas é negros, brancos, índios e as diversas etnias que nós temos. Então, o que nós temos que fazer? Novamente, é dar as condições, é pensar na nossa educação e pensar na nossa educação como um todo, como educação para todos. E é interessante que antes essa questão da discriminação estava estabelecida na nossa Constituição. E hoje, a partir de 1988 e tal, a nossa Constituição já deixa bem claro que a igualdade de educação é para todos, independentemente de quem a pessoa for, se for negro, branco, e assim por diante. Então, nós estamos inseridos como negros, estamos inseridos nessa questão.
tá? Uma sociedade igualitária, educação igualitária, igualdade, e quando fala de igualdade, é igualdade em todos os aspectos. Tá? Aí as pessoas chegam assim e falam, mas tem as leis que protegem os negros. Tem leis, mas o que acontece? Por que você tem que fazer uma lei à parte para proteger os negros? Porque a lei não está sendo cumprida, a Constituição, que é a questão da igualdade, que todos têm igualdade perante a lei, as condições de vida. Tá? Então, infelizmente, novamente, é um mal necessário. Antes das cotas, os horizontes eram muito menores. Com as cotas, os horizontes são maiores. Tá? E nós vamos ver que tem muita gente que está aproveitando bem essas cotas, estão conseguindo alguma coisa, algo mais na questão da vida social, política e econômica, mas mesmo assim é muito pouco pelo que nós já perdemos. Tá? Para termos uma situação melhor no nosso país, para o crescimento, inclusive da população negra, nós temos que dar uma educação pública de qualidade, tá? Desde a base, tá? Desde a base, porque aí esse negro ele vai poder, não como eu falo, demonstrar para poder competir, mas vai poder mostrar que nós somos tão capazes quanto outras pessoas, tá? Que o negro é tão capaz quanto outra pessoa ou quanto um branco, assim por diante. Mas não é questão de competição, mas é uma questão de cooperação, de operar juntos. Né? E agora nós vemos que realmente as cotas elas ajudaram nesse aspecto, tá? A pelo menos dar esperança para muitos negros que não tinham muitas vezes, nem a esperança de ter condições de cursar uma universidade, cursar uma faculdade e galgar outros patamares. E como já dizia o Paulo Freire, esperançar, né? Antes você esperava, agora pelo menos com as cotas você, né, pode esperançar. Ao invés de esperar, você, né, pode esperançar, ou seja, você pode confiar que tem alguma coisa que você pode, pelo menos, se apoiar para conseguir alguma coisa melhor na sua vida. Tá? E é por isso que, se as pessoas perguntam para mim, você é contra ou a favor? Eu falei, eu sou a favor do seguinte, uma política pública que venha dar condições para todos. E essa política pública que dá condições para todos, que, afinal, não tem capaz ou incapaz. Tá? Porque nós vamos ver que as inteligências elas são múltiplas e são diferenciadas. E por ser múltipla e diferenciada, tá? Nós temos que aproveitar todas elas em relação ao negro, ao branco, às pessoas, mas em relação ao negro também. Tá? Nós temos muito para contribuir, tem-se muito para contribuir na história, para a história educacional, na história do Brasil, na história do país, na história do mundo. Nós temos muito para contribuir, como já contribuímos, mas só que as pessoas se esquecem sempre. Uma das coisas que mais me deixam, assim, até preocupado, já foi instituído já há alguns anos, por lei, que a história afro tem que estar no currículo, tá? Das escolas públicas, escolas particulares, das escolas públicas e particulares de todo o país. E, infelizmente, a gente vê que são pouquíssima gente, ou quase ninguém, trabalha com a história negra. Eu, como professor de história, tenho visto isso por esses anos todos. Por que não? Por que ressaltar, ver a história negra? A gente vê a história só com uma visão europeia, aí de vez em quando dá uma pinceladinha na questão da África, mas temos que estudar a história negra, ver o que negro, o que é ser negro, né? De onde veio, o que é esse continente, o que esse continente trouxe culturalmente para a gente. E tá ali em lei. Tá? Nós devemos trabalhar isso. E tem muitos professores até, se você perguntar sobre a história, mesmo professores de história, você perguntar sobre a história da África negra e tal, tem muitos que ficam até assustados. Mas tem material? Não tem material? O que nós podemos fazer e tal? Então, tem muitos professores já preocupados com isso. Eu sou um deles, apesar de aposentado, mas sou um deles preocupados em estar levantando essa questão para estar esses alunos, as pessoas a aprender sobre essa África negra e sobre essa contribuição que trouxe para nós. Tá? Viemos para cá, o negro veio para cá de uma forma difícil, veio. Viemos aí forçados a vir, viemos forçados a vir. Tá? E também essa relativização aí que o pessoal faz, que tem muita gente fazendo aí, não, mas esse sofrimento do negro, a escravidão do negro foi relativa. Não foi relativa, foi escravidão mesmo. Tá? Sofrimento, dores, separação da família. Chegaram aqui, eram vistos como, não como pessoas, mas eram vistos como objetos, tá? E esses objetos, só se dava comida para esses objetos, ou para esses animais, vamos dizer assim, animais
não racionais, mas eles colocavam como animais irracionais, porque da mesma forma que eu preciso de um boi saudável para trabalhar para mim, eu preciso também do negro também saudável. Por isso que eu tenho que dar comida para ele, senão eu nem daria comida para ele. Né? Então, é uma das situações mais humilhantes que um ser humano possa imaginar. Tá? Mas nem por isso a gente pode pegar e ficar olhando e ficar só lastimando. Olha, mas viemos assim, então a nossa vida tem que ser assim mesmo. O negro em si, esperançar, é ter essa esperança de a cada dia poder melhorar e assim e partir dos seus ideais. E com as cotas, embora é uma luz no fim do túnel, uma luz bem pequena no fim do túnel, mas pelo menos é uma luz, porque antes nem luz tinha. É verdade, né, professor? O senhor falou tudo. A, a história de um povo, ela cria o orgulho dos antepassados, ela diz o que foi uma tradição, e é uma força muito grande, né? Nós percebemos que as grandes civilizações, se tem algo que eles não abrem mão, é da sua história. E o povo Sim. negro aqui no Brasil, infelizmente, teve essa quebra, né? Tanto que eu acho que, à medida que o senhor foi falando, eu imaginei, a gente podia criar um movimento de valorização da história da África, criar workshops. A gente sabe, esse momento agora de isolamento, não se pode fazer e Sim. não vamos, né, deixar de seguir o isolamento. Mas eu acho que a gente pode, em conjunto, criar um mecanismo para começar a fazer um repertório, porque tanta história linda, né? Como o senhor falou, quando eu lembro que os meus antepassados tinham reis, rainhas, isso mudou a minha vida, a forma de eu pensar, né? Porque até então eu falava, olha, é só escravo? Não. A dona Carminha aqui em Francisco Morato, ela tem isso, né? Ela diz, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de um povo que foi escravizado. É diferente, né? Porque quando a gente olha a Claro. riqueza, né? Todo aquele valor, o som, as formas como as tribos se comunicavam, as técnicas agrícolas. Por isso que o negro, né? O africano, ele foi, de fato, escravizado, porque havia um povo com uma técnica avançada, né? Quando Sim. visitamos o Museu Afro, e aqui a gente recomenda para todo mundo que nos ouve aqui, conhecer um Ótimo. pouquinho do Museu Afro. É lindo observar tanta arte, tanta produção magnífica, belíssima à disposição. Eu lembro que da última vez que fomos, né, numa programação, num projeto feito aqui para o Conselho da Comunidade Negra, nós voltamos maravilhados. Professor, a gente descobriu, confesso para o senhor, viu, ó, terminei graduação, tudo, mas o dia que eu saí de lá, eu saí como um aluno que tinha acabado de descobrir um repertório, porque eu nunca tinha olhado daquela forma. E eu acho que o senhor colocou algo fundamental, a gente entrar aí numa grande irmandade, num grupo de pessoas para criar um repertório, para compartilhar informações. O dia que a gente puder até, vamos aí, professor, vamos fazer uma visita lá num dos países africanos, Sim. ver, fazer um Ótimo. registro, né? Compartilhar, É. porque eu acho que é uma riqueza muito grande, né? E até convidar as pessoas que aqui nos ouvem, escreva aí seu ponto de vista, deixa o seu comentário para que o professor Sidão e eu depois possamos responder e a gente fazer uma discussão de ideias, né? Porque é assim que o aprendizado acontece. Então, professor Sidão, já para a gente estar fechando, eu gostaria de saber, né, na sua opinião, na leitura, né, o senhor que é uma pessoa que é afrodescendente, foi professor de história e tem aí uma grande contribuição. E, ó, o senhor pode ter se aposentado da escola pública, mas a gente não vai deixar de estar aqui sempre nesse contato, ajudando a Sim. compartilhar aí os conhecimentos. O que o senhor dá a sua leitura sobre Brasil, educação e o povo negro? Como é que o senhor pode fechar essa discussão conosco nesse sentido? Bom, da seguinte forma. Primeiro, Brasil. A partir do Brasil, começar a enxergar e ver que existem cabeças pensantes, vamos dizer assim, e dentro da comunidade negra, pode ter certeza,
que muita coisa vai mudar. Por que muita coisa muda? Tá? Porque a partir que você contribui, que você soma, essa sociedade, ela passa a ser uma sociedade com uma visão diferenciada em relação ao outro. O Brasil, nós vamos descobrir que o Brasil em si, ele é um Brasil negro. Tá? Por que é um Brasil negro? Novamente, miscigenação. Então, a partir que você volte o seu olhar, o Brasil, olha para si e vê a importância que esses negros têm para a sociedade, pode ter certeza que as coisas mudam. Por que mudam? Porque o negro em si, tá, em termos de criatividade, tem gente que tem o negro em criatividade só na questão física, não, em todo uma gama inclusive de conhecimentos, ou na questão física, ou na questão social, ou na questão política, ou na questão educacional, essa contribuição. Então, o Brasil ele precisa se voltar e ver que existe, tá? Não deixar o negro, por exemplo, como alguém invisível. Tá? Ainda no Brasil, as pessoas veem o negro como invisível. Né? E algumas pessoas até falam, não, mas eu não tenho nada contra negros. Tá, você não tem nada, muitas vezes, diretamente, mas e aí? E se você precisar contratar um negro, você contrataria? Ou se, de repente, eu lembro de um filme, Adivinha Quem Veio para Jantar, né? O Sidney Poitier, que a moça traz um namorado negro, moça branca, traz um namorado negro, aí o pai vai ficar aquela situação difícil e tal, mas por que isso? Muitas pessoas até aceitam o negro, mas na minha família não. Pode ter contato com outros, mas na minha família não. Espera aí, tá? O negro ele vai ser aceito, tem que ser aceito em toda e qualquer situação. Mas a maioria dos marginais são negros, assim por diante, não é bem por aí. A maioria dos negros são marginalizados, não é que são marginais. Né? Então, essa contribuição que o negro tem, que nós temos na sociedade, temos para trazer, é importantíssima. E outra, o Brasil, volte-se para o povo, para esse povo, volte-se para esse grupo. Tá? Não estou dizendo só para esse grupo, mas, como eu falei, educação pública, ideia pública, visão que esse negro, nós estamos falando hoje do negro por causa da semana do 13 de maio, mas a semana do 13 de maio, muito mais para nós do que uma data comemorativa, é uma data de protesto. Né? Por que uma data de protesto? Porque nós queremos ter vozes na sociedade, tá? Queremos ter participação na sociedade. E uma coisa, essa reivindicação não é uma reivindicação simplesmente reivindicação, mas é uma reivindicação constitucional, além de tudo. Está na nossa lei isso, da participação de todos. E nós temos direito a essa participação. E o negro tem condições de participar e tem condições de contribuir, desde que seja lhe dadas as condições. Infelizmente, nós temos ainda uma discriminação de forma velada. Tá? As pessoas muitas vezes não falam abertamente, mas nas atitudes demonstram. Não, as atitudes, principalmente, elas têm que demonstrar que esse negro está inserido na sociedade, que esse negro ele é importante. Tanto, por exemplo, nós vamos ver aqui no Quilombo dos Palmares, tá? Ali não havia só negros. Todas as pessoas que fugiam por um motivo ou por outro, com problemas e tudo mais, acabavam se refugiando lá em Palmares. A maioria eram negros, mas se refugiavam lá. Tá? Pessoas que eram perseguidas na sociedade. Havia branco, negro, índios e tal, mas por quê? Pessoas marginalizadas. E hoje nós vemos muito disso também. Nós vemos que uma boa maioria são negros, na marginalização, né? São marginalizados, não marginais, mas são marginalizados pela sociedade. E com isso acaba se criando um estigma de que todo negro ele é assim, ou que a maioria é assim. Não é. Tá? Não, isso não está imposto no nosso gene, né? no nosso genes. Tá? Não está imposto isso em nós. A própria situação é que muitas vezes faz com que uma grande parte da nossa população tenha determinados problemas em se inserir na sociedade, ou em trabalhos que não são trabalhos considerados importantes. Embora todo trabalho é importante, mas a sociedade faz uma cota, por exemplo, que para o negro tem que ser estabelecido determinados trabalhos, geralmente braçais. Trabalho intelectuais, não. Não. Trabalho braçais intelectuais, todos são importantes, tanto negros quanto brancos têm capacidade para isso. Mas precisa olhar mais para a sociedade negra, precisa olhar mais para a sociedade que ela tem muito para contribuir. E o Brasil não tem visto isso, não.
O Brasil, ou quando olha, diz, ah, coitadinho, né? É assim mesmo, é dessa forma, não, não é coitadinho dessa forma assim mesmo, não. Tem que dar a ferramenta e tem que buscar nesse negro o que ele tem para contribuir para os negros e negras, né? Para contribuir para a sociedade. Então o Brasil precisa enxergar isso. Se o Brasil, enquanto não enxergar isso, não conseguiremos ser uma grande nação, tá? Não conseguiremos mesmo, porque mais do que nunca nós somos miscigenados e mais que nunca a nossa cultura negra ela é importante e contribui não só na comida, né, como feijoada e assim por diante, mas contribuiu também em termos de pensamento, né? Algumas pessoas até a questão carinho, por exemplo, né? Algumas palavras, por exemplo, relacionadas a carinho, são palavras que vieram da África, que não costumava se usar em Portugal, né? Nos países europeus, são países diferentes em relação ao carinho, né? O falar dodói, por exemplo, a pessoa está machucada, oh, você está dodói e tal, é uma expressão negra. Por quê? É o carinho que se faz, né? Que se tem, olha, você está dodói, né? E outras questões, e outras palavras mais que foram colocadas no nosso vocabulário. Quando eu estive no Museu da Língua Portuguesa, vendo as palavras que são de origem africana, eu achei fantástica o carinho que se tem. Então, as pessoas acham, a gente relaciona ao negro só a violência, mas existe muito carinho na vida, ou na história dos negros, além de riqueza cultural, riqueza infinda, tá? Riqueza de sentimentos, de aprendizado de vida. Tá? E a gente olha, e às vezes a gente molda a nossa sociedade, não, vamos mudar a sociedade como uma sociedade europeia. Não, temos que mudar a nossa sociedade como uma sociedade brasileira. E falar em sociedade brasileira sem falar em negro, você não fala em sociedade brasileira. É verdade, viu, professor? Olha que bacana, porque é isso, né? Essa particularidade, como o senhor coloca, sociedade brasileira é o resultado dessa miscigenação, como o senhor colocou, e eu acho que nós temos que ter isso como um orgulho, né? Porque é a inteligência de três povos, é a força, é a junção de todo esse aglomerado que forma o Brasil. Então, acho que temos que valorizar, reconhecer a nossa história. O povo negro também, né, professor, ele se aceitar como protagonista desse processo e fazer as mobilizações. Nossa, professor, que bacana poder falar com o senhor. Então, já fica aqui, digamos assim, a gente começar um workshop sobre a África, Sim. né, com todo esse legado. A gente pode dividir isso em vários núcleos, módulos. A gente ofertar Sim. também para os professores da rede pública, amigos que falam, olha, eu não sei como começar, porque falta essa bibliografia, como o senhor disse, né? Acho que a gente vai ter que, inclusive, voltar aí com algumas pesquisas, mas eu acho que tudo que for produzido de forma colaborativa tem um resultado espetacular, né? Então, eu queria convidar o senhor para essa grande jornada, convidar também toda a comunidade afro-moratense, afro-brasileira, todo mundo que puder ajudar, você que tem um livro que fala sobre África, que tem algo dessa produção, compartilha, coloca aí à disposição para a gente fazer aqui uma frente de resistência no sentido de superar essa ausência de conhecimento que é da nossa população, do nosso grupo. Eu acho que é um primeiro passo, é uma longa caminhada, mas tem que ser dado o primeiro passo, né, professor? Verdade. Então, faremos isso. E estou à disposição, pode ter certeza, com muita alegria. Que bom, então, professor Sidão. Então, nosso muito obrigado, o senhor nos disponibilizar esse minuto aqui de ouro. É sempre uma grande satisfação, a gente se inspira, eu mesmo me sinto sempre inspirado, e parabéns. O que eu vou dizer parece estranho, né? Parabéns pela aposentadoria, porque isso significa que, como grande soldado, o senhor foi lá, fez um serviço aí, prestou um serviço grandiosíssimo. Eu tenho certeza que todos os alunos, eu encontro com eles, eles têm uma gratidão ao seu trabalho, e o senhor honra a nossa comunidade em ter feito um trabalho tão espetacular, e está fazendo, né? Isso que é importante, de forma contínua. Obrigado. Sentimos honrados por essa sua jornada, professor. Sempre um prazer, e vamos
Agora é um sonho, mas o sonho que se sonha juntos vira realidade. É verdade, meu querido. Então, tudo de bom, viu, professor Sidão? Muito obrigado. Igualmente, um abraço para todos. Tá? Obrigado, então, turma. Deixa aí seu comentário, fala o que você entendeu ou um ponto de vista. Somos muito agradecidos. Até a próxima. Tchau, pessoal.